Pessoal, no último vídeo, a gente falou sobre o capítulo 4 do livro Arquitetura de Sistemas Operacionais, escrito pelo Machado e pelo Maia. Agora a gente vai dar continuidade e, seguindo o livro de referência, nós vamos iniciar a segunda parte. A segunda parte, no capítulo 5, ela começa falando sobre processos, o conceito de processos. A partir de agora, esse conceito vai ser muito importante para que nós tenhamos a implementação de sistemas concorrentes, né? Sistemas multiprogramáveis que implementam a concorrência, visto no capítulo 3 e visto no vídeo que nós já gravamos e está aí na playlist. Mas antes disso, vamos só imaginar um exemplo. Todo mundo que está assistindo essa live, esse vídeo gravado, a gente parte do pressuposto que seja uma criatura humana. Esse ser humano, ele tem uma nacionalidade. A minha turma, que é uma disciplina presencial, ela tem nacionalidade brasileira. Mas se você chegou pelo YouTube aí e acabou encontrando esse vídeo, você pode ter outra nacionalidade. Vocês têm essa nacionalidade e são reconhecidos pelos estados, pelas nações nas quais você nasceram, por causa de um motivo muito específico. Quando vocês nasceram, os seus pais ou representantes, que seja lá quem foi, fez com que você fosse registrado formalmente dentro daquela nação. Aqui no Brasil a gente chama de certidão de nascimento. Então, o governo e o Estado no geral, que governo e Estado são coisas diferentes, eles conseguem gerenciar você, e o termo para fazer uma analogia com o que eu quero aqui de sistemas operacionais é esse, gerenciar, graças às informações que ele tem sobre você. Se o Estado, qualquer Estado que fosse, não tivesse nenhuma informação sobre a sua existência, sobre quem você é, você não poderia fazer absolutamente nada naquele Estado. Você continuaria existindo, mas você não poderia alocar recursos, no Brasil especificamente, você não poderia entrar numa escola, fazer um concurso, fazer alistamento militar, você não poderia casar, você não poderia ter uma casa, você não poderia pegar um financiamento, e eu imagino que em outros países também não. Então existe essa vinculação entre nós termos os nossos dados junto a um Estado, a uma nação, e em troca nós termos as possibilidades de adquirirmos os direitos e os deveres enquanto cidadãos. Mas esse Estado, ele só vai conseguir fazer o nosso controle por conta especificamente dessas informações que eles têm, tá? Se não houvessem essas informações, se eles não tivessem essas informações, com certeza nós, para o Estado, mesmo que nós estivéssemos vivos aqui, nós não existiríamos. Mas, Felipe, eu estou vivo. Não importa. Se o Estado não tiver essas informações para poder te gerir, né, permitir que você acessasse os recursos daquela nação, você existiria no mundo físico, mas não existiria como sociedade, que é uma abstração. Usando, então, essa analogia, agora a gente vai trazer para o contexto dos sistemas operacionais. Então, nós temos sistemas operacionais que precisam gerenciar vários programas, que precisa gerenciar todos os recursos de hardware para estes diversos programas. Só que, como ele tem mais de um programa rodando, ele precisa saber algumas informações sobre esses programas. O programa por si só não é suficiente para que o sistema operacional consiga gerenciá-lo. O sistema precisa saber, por exemplo, quais recursos ele pode usar, quais são os dados que estão sendo processados naquele tempo. Porque lembrando, como existe concorrência, vai existir um outro programa que quer usar a CPU também, o processador também. Se existe um outro programa querendo usar a CPU, em algum momento, por algum motivo, algum critério, o meu programa que estava executando vai ser obrigado a se retirar da CPU para que outro entre. E os dados que estão lá? Vai se perder? Não pode, né? Então, o sistema operacional precisa de informações, tal qual os estados, as nações,
precisam de informações para nos gerenciar. No caso do sistema operacional, ele vai gerenciar os programas, tá? Existem algumas definições, tem a definição do Tenable, tem o Silberschatz, eu não sei se a pronúncia é essa, mas é assim que eu falo. Eu uso o livro do Machado e do Maia como referência porque eu acho que as definições que eles trazem para o assunto é mais clara e objetiva do que definições do Tenable, por exemplo. O Tenable, ele vai dizer no livro que ele publicou em 2008 com o Woodhull que um processo pode ser definido como a abstração de um programa em execução. Aí vocês vão falar para mim assim, eu não entendi nada, porque não diz muita coisa, só fala que é um programa em execução e tem uma abstração. Mas que abstração? Bom, então eu vou trazer aqui o conceito do livro de referência que nós estamos usando, que eu acho que é uma definição mais direta ao ponto, intuitiva, mas dessa vez eu vou já trazer em formato de digitação aqui, que é mais rápido. O Machado e o Maia vão colocar que processo. A ideia do processo é um conjunto necessário de informações para que o sistema operacional, o sistema operacional, implemente a concorrência de programas. Aqui já fica um pouco mais claro. Ou seja, a ideia que foi criada lá no decorrer das décadas de 70, 80, 90, etc., dá a entender que é um conjunto de informações que complementam o programa e que permitem ao sistema operacional fazer a concorrência desses programas. Vocês vão falar assim, bom, não ficou muito claro. Óbvio. Vamos partir agora para um desenho, um exemplo esquemático de como seria isso daí. Imagina que você desenvolveu ou você instalou um programa no seu computador, tá? Qualquer uma das situações. O programa existe, não existe? Beleza, o programa existe. Então, eu vou fazer aqui um desenho de um retângulo que vai representar um programa. Esse programa ele tem linhas de código. São as instruções desse código. Então, eu vou chamar aqui de prog, que é programa. Vou escrever programa. Esse programa ele existe, certo? Ele por si só, ele está lá, ocupando um espaço de armazenamento, mas quando ele quer ser executado, ou ele precisa ser executado, ou quando você solicita que ele seja executado, você clicou nele no seu celular, você usou o mouse do computador para fazer isso. Quando você está assistindo esse YouTube mesmo, num navegador ou no aplicativo do celular, você está usando um aplicativo, um programa. O sistema operacional, para dar a este programa recursos do hardware, ele precisa de informações desse programa. E é aí que surge o conceito do processo. O processo é um conceito mais amplo, porque além do programa, eu vou tentar fazer um círculo aqui que não vai ficar maravilhoso, mas aí você faz na sua casa de forma mais satisfatória. Vou fazer aqui um desenho de um círculo. Nossa, mas que círculo horroroso. Vamos tentar de novo. Não ficou lá grandes coisas, não. Vamos tentar uma terceira e a última vez. Aí, agora ficou melhorzinho. Essas informações que complementam e que informam a existência do programa, elas têm 3 grupos distintos. Então, aqui, nós temos 3 partes. Estou usando o desenho esquemático que o Machado e o Maia trouxeram no livro deles, ok? Claro que no computador não é armazenado na forma circular, óbvio. Existe uma estrutura de dados em código para isso, mas aqui é só uma representação. Essas informações elas estão categorizadas em 3 grupos. O primeiro grupo é o que chama-se de contexto de software. Contexto de software. O segundo grupo é o contexto de hardware. Ou a ordem tanto faz também, tá?
O terceiro grupo, e aqui eu vou apagar a palavra programa para não confundir vocês aí, é o grupo das informações do espaço de endereçamento. Beleza. O que são esses grupos? Cada um deles vai conter um tipo de informação que permite ao SO descobrir qual é o programa, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, quais são os dados que ele estava processando e até ele terminar, e aonde que ele fica armazenado enquanto ele está executando, que é na memória principal. Então, o contexto de software, vou escrever aqui no lado do desenho esquemático, o contexto de software são as informações, deixa só pegar aqui direitinho para vocês verem, são as informações que apresentam os limites e as características dos recursos que o processo pode alocar. Pode alocar. Que tipo de informações nós temos aqui? Nós temos informações de identificação. Nós temos informações de cotas. E nós temos informações de privilégios. Ok. Informações de identificação. Número do processo que está associado ao programa. O ID do usuário que criou o processo quando abriu o programa. Informações de qual o programa que está especificamente associado ao processo que está aberto. Nas cotas nós vamos ter os limites permitidos de uso daquele programa enquanto ele está associado ao processo. Por exemplo, tamanho máximo de memória principal que ele pode usar, tamanho máximo de memória secundária que ele pode usar, quantos processos filhos ele pode criar, mas aí são conceito de processos filhos, conceito de threads é uma coisa que eu vou falar em outra aula, que inclusive, para além do processo, nós temos a ideia de threads também, mas fica para o próximo vídeo. Então as cotas é o que ele pode e não pode usar. E em privilégios são as ações que o processo está autorizado a executar em relação a si mesmo, em relação aos recursos do computador e em relação aos demais processos que estão rodando ali no computador, tá? Então, tem aqui essas informações. Na identificação, por exemplo, também eu posso citar a data de criação, da data que ele foi criado, quanto tempo de CPU ele tem, quanto que ele já usou, essas coisas todas. Então, essas informações, elas complementam o programa, que é esse retângulo aqui no meio, e elas identificam o programa e o processo, tá? Sempre lembrar uma coisa. O programa, vou até escrever isso aqui, programa é diferente de processo. Processo é um ambiente de informações no qual o programa é inserido. Ok? Quando um programa está lá fechado, ele não está executando nada, ele só existe lá no computador, no dispositivo de armazenamento. Ele não tem um processo. Quando você pede para abrir esse programa,
Aí um contexto geral de processo é criado para aquela execução. Então, a ideia do processo ela existe só no momento de execução do programa. É por isso que o Tenable fala, né, na sua conceituação, de que o processo é uma abstração de um programa em execução. O processo só existe quando o programa está em execução. Uma vez fechado, todo o contexto de processo morre, mas o programa continua lá. É igual quando você morre, por exemplo. O seu corpo continua lá, mas as informações sobre a sua existência no estado, elas têm que desaparecer. CPF dá baixa, identidade dá baixa, todo o resto tem que dar baixa, porque para o estado, para a nação, você deixou de existir, apesar do seu corpo estar lá inerte, por exemplo. Um pouco mórbido isso, mas é verdade, tá? Então, a ideia do contexto de software aqui é a mesma coisa. O contexto de hardware. Agora, passar uma linha aqui. Contexto de hardware. Contexto de hardware. O contexto de hardware são as informações, aliás, são os dados, melhor dizendo, são os dados contidos nos registradores gerais e específicos. Gerais e específicos. Esses específicos aqui são os registradores PC, que é o Program Counter. Que mais? O Stack Pointer, que é o apontador da pilha. Stack Pointer. O registrador de status, por exemplo. Os registradores são memórias que ficam na CPU, no processador. E toda a operação lógica e aritmética que a CPU vai fazendo, ela vai colocando esses dados das operações nos registradores. Não vai direto para a memória RAM, não. Não é assim, não, tá? Porque existe um delay, uma diferença entre velocidades dos dois componentes. Então, tudo vai sendo vai sendo colocado no registrador, manipulado, processado, para depois, em algum processo, ser enviado para cache e depois para a memória RAM. Mas, se antes de finalizar o seu processo, melhor dizendo, antes de finalizar a execução, o processo for retirado da CPU, todo o conteúdo que ele já processou precisa ser retirado junto, que é o contexto de hardware. Por quê? Senão, todo o trabalho que foi feito se perde. Então tem um programa A executando, aí tem um processo A. Se vier um processo B para executar, tudo que estava no processador, que compõe o contexto de hardware, precisa ser retirado pelo sistema operacional, armazenado numa estrutura de dados. Depois o sistema operacional vai carregar os novos dados do novo processo que vai executar. E aí, quando este processo A voltar à CPU, o sistema operacional busca os dados que estavam armazenados do contexto de hardware e traz de volta para o processador. É um tira, guarda, depois pega e traz de volta. É essa a ideia, tá bom? E o espaço de endereçamento talvez seja o mais simples de espaço de endereçamento, de entendermos endereçamento. Talvez seja o mais simples de entendermos intuitivamente. É simplesmente os endereços de memória principal. De memória principal. Opa! Memória principal usada, os endereços usados pelo processo. Usados pelo processo. Processo.
Então, basicamente, ó, ele pode usar desse endereço até esse endereço. Pronto. Se ele tentar acessar um endereço de memória diferente do que ele pode, diferente do espaço de endereçamento que ele tem, o sistema operacional tem que impedir isso, porque ele está fazendo acesso indevido a um espaço de memória que não é dele. Tá? Então é para isso que serve essa verificação. É tipo você tentar acessar uma casa que não é sua. Isso é invasão de propriedade, né? Então aqui um processo ele não pode invadir o espaço de endereçamento de outro processo. Quem faz essa gestão? O sistema operacional. Além dos endereços, ele também guarda, importante frisar isso, o próprio programa, porque o programa ele tem que estar na memória, né? Então ele guarda o próprio programa, ele guarda os dados do programa, os dados do usuário, melhor dizendo, no programa, e a pilha de dados, que é uma estrutura de dados também. Então ele guarda tudo ali. Tá? É onde ele pode guardar tudo. É onde você guarda a sua bagunça, é a sua casa. Aonde o programa e as informações do programa que compõem o processo são guardados é no espaço de endereçamento, que é abre aspas, a bagunça do programa ali. Tá? Então nós temos esses três conjuntos de informações aí que compõem a ideia do processo. Repare, vou repetir. O processo é diferente de programa. O processo é algo mais amplo, tá? Então, o programa mais três partes. Que partes são essas? O contexto de software, o contexto de hardware e o espaço de endereçamento. Ok? Aqui, identificação, cotas e privilégios, tem os exemplos, mas vocês podem olhar no livro de referência lá para ver quais são essas referências. Para a gente finalizar essa parte aqui da aula e o vídeo, só uma coisinha a mais para colocar para vocês. Eu comentei, né? Obviamente que esse desenho esquemático aqui ele não existe. Aliás, ele não existe no computador. Isso serve para a gente entender a ideia. No computador existe uma estrutura de dados chamada Process Control Block. Ou PCB. Ou em português, bloco de controle de processo. Bloco de controle de processo. É essa estrutura que armazena todas as informações do processo. Então, vou fazer aqui um retângulo bem pequeno embaixo. Esse retângulo aqui, que ficou quase um quadrado, representa uma memória RAM, tá? Uma memória principal. Ele vai ter suas células, certo? E essas células elas vão ter uns endereços aqui. Vamos supor que seja o endereço 1, endereço 2, endereço 3, 4, 5 e por aí vai. Claro que não é tão simples assim, tem normalmente hexadecimal, etc. Mas todas as informações de contexto de software, de contexto de hardware, os espaços de endereçamento, tudo aqui, e código do programa, e executável, binário, tudo que precisar para aquele programa executar naquele processo, ficam armazenados nas células aqui desse bloco de controle de processo, ou também PCB, tá? Tem aqui as células que eu estou desenhando. Então, quando falar assim, onde que ficam as informações do processo? Fica numa estrutura de dados. Como se chama essa estrutura de dados? PCB, bloco de controle de processo. Esse bloco fica onde? Na memória RAM. Porque é o espaço de endereçamento, é o espaço de execução dos programas que foram abertos. Então, enquanto o programa está aberto, ele gera um ambiente para ele, que é um processo. Esse ambiente tem as informações e ele executa na memória. Onde fica armazenado? Na memória. Ok? E aí, normalmente, a gente representa essa PCB como um retângulo. Por que representa assim? Porque muitos autores na literatura acadêmica representam memória
memória RAM ou memória principal como se fosse um retângulo vertical, um retângulo em pé. Então, como o bloco fica lá, a gente usa a mesma simbologia, ok? Eu vou finalizar esse vídeo nessa parte, mas aí vai ter uma parte 2 para falar sobre as transições de estados dos processos. Eu fico por aqui, obrigado por nos assistir.